Pois bem, prosseguindo nas resoluções, estamos agora na questão 140 da prova de 2009, que nos traz a seguinte situação. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho no qual AE, o segmento AE, é igual ao segmento AB dividido por 5, ou seja, AE é 1/5 do segmento AB, que é lado de um quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele, temos aí 5 alternativas, duplicasse a medida, triplicasse a medida de quem? Do lado, triplicasse a área do quadrado, ampliasse a medida do lado em 4%, ampliasse a área do quadrado em 4%. Então, aqui tu tem as possibilidades de se aumentar a área, mas aumentar a área de forma de que ele atinja o limite imposto pelo governo. E qual é o limite imposto pelo governo? Observe o seguinte, aqui diz que o governo estabeleceu a condição de que no mínimo 94% da área fosse mantida como área de preservação ambiental. Ou seja, se 94% do terreno tem que ser mantido como área para preservação ambiental, o que vai restar para ele construir a casa dele? Vai restar apenas 6%. Por que vai restar só 6%? Porque em uma porcentagem, a totalidade, o total, sempre vai estar relacionado a 100%. Então, temos aqui que o total sempre vai ser 100%. Então, esse é o esquema do terreno do seu Antônio. Isso aqui tudinho, delimitado pelos vértices A, B, C e D, isso aqui equivale a 100%, sem mexer em nada. Só que acontece o seguinte, não sabemos a medida desse lado, nem a medida desse lado. Sabemos que ele delimitou aqui a área para a construção da casa, certo? Com algumas condições. Quais são as informações que nós temos? Temos que AB é igual a BC sobre 2, certo? E temos que AE é igual a B sobre 5. Só isso. E sabemos que 94% não pode ser utilizado, vai restar apenas 6% para o seu Antônio construir a casa dele. Então vamos lá ao que interessa. Olha só, trata-se de um retângulo. O que eu sei de um retângulo? Todo retângulo ele vai ter lados paralelos, certo? Vértices A, B, C e D, onde cada vértice existe um ângulo de 90 graus. Tá? Temos aqui o lado que a gente pode chamar aqui de base e o outro que a gente chama de altura. Normalmente a gente pode dizer que a base é B, a altura A ou a altura H. Então a gente vai considerar um retângulo de lados A e B. Só que na nossa situação, a gente não sabe o valor de A nem de B, mas a gente sabe que AB, olha a informação, vou utilizar aqui o mesmo esquema que a gente tem lá, A, B, C e D. Eu sei que o segmento AB, ele é o segmento BC dividido por 2. Pronto, então para facilitar a vida, eu vou chamar aqui de X, certo? Então eu sei que o segmento BC, ele equivale a X. Então, quem vai ser o meu segmento AB? Vai ser X sobre 2. Ou melhor, posso dizer que o segmento X é o dobro de AB. Só que eu não vou utilizar AB nem BC. Vou utilizar essa relação x e x sobre 2. Logo, a configuração do meu retângulo passa a ser a seguinte. Segmento AB é x sobre 2. Segmento BC vai ser somente o x.
E bem aqui o seu Antônio vai construir a casa dele, aqui no cantinho, certo? E a informação com relação à área que ele vai utilizar para a construção é de que vai ser aqui aí, acho que é isso, assim. Como é que vai estar? Aí, para baixo. O exílio vai estar para cá. Tira o exílio daqui, põe o exílio para cá. Então, esse segmento aí, o segmento aí, ele equivale ao segmento AB dividido por 5. Ou seja, se o meu AB equivale a x sobre 2, o que vai acontecer? Segmento AE vai ser igual a x sobre 2 dividido por 5. Sendo assim, o segmento AE vai ser igual a, conservo a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, aqui é 5 sobre 1, passou a ser 1 sobre 5. Logo, o segmento AE ele equivale a x sobre 10. Pronto. Já sei o valor, as medidas, né, considerando um valor x para o lado BC desse quadrado. Então, sei qual desse retângulo, lado BC do retângulo, então sei o valor do lado do quadrado. Então, como a relação é de percentual em relação à área total, eu tenho que saber, toda vez que eu vou trabalhar porcentagem, eu tenho que saber quem representa a totalidade. E não não estava gravando. Tem que saber quem representa a totalidade. A totalidade, nesse caso, é o retângulo, certo? E qual é a área do retângulo? A área do retângulo. Quem vai ser a área do retângulo? Em qualquer retângulo, a área é o produto da base pela altura. Nesse caso, nós já convencionamos que a base vai ser x e a altura aqui é x sobre 2. Logo, AR, vou chamar aqui de AT, área total. Vou convencionar sendo isso aqui a área total. Logo, a área total vai ser a base x multiplicado pela altura que é x sobre 2. Logo, a área total vai ser x ao quadrado sobre 2. Pronto, já sei a área total. Se isso é a área total, qual é a área do meu quadradinho lá onde vai ser construída a casa do seu Antônio? Bem, aí eu vou considerar aqui o quadradinho tem que medida? Olha aqui, a medida do quadradinho vai ser x sobre 10, não é isso? É 1/5 de x sobre 2, vai dar então x sobre 10. Então, vou considerar aqui, ó, x sobre 10 e aqui também x sobre 10. O quadrado nada mais é do que um retângulo de lados iguais. Logo, vou chamar aqui de aqui, a área do quadrado, ou melhor, AC, a área da casa. Vai ser base vezes a altura. A base é x sobre 10, a altura é exatamente x sobre 10. Logo, vou ter que a área da casa vai ser x ao quadrado sobre 100. Pronto, essa é a área da casa. Então, agora eu vou comparar qual é o percentual desse quadradinho que representa a área do terreno da casa com relação à área total. Olha só, a área total é 100%. Quem é a área total? A área total é x ao quadrado sobre 2. Logo, vou fazer aqui uma regra de 3, trabalhando porcentagem, x ao quadrado sobre 2 equivale à totalidade, 100%. Bem, a outra área que eu tenho é x ao quadrado sobre 100, que equivale a um percentual que eu não sei qual é. Vou chamar aqui de P, o percentual da área para a construção, o percentual que ele vai utilizar. Sendo assim, eu vou armar a proporção. Olha só, x ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado sobre 100. Isso é igual a 100 sobre P. 100 sobre P. Observa e toma bastante cuidado, porque aqui você vai ter, ó, fração sobre fração. Uma maneira de resolver isso aqui é aquela regrinha básica.
conserva a primeira fração, x ao quadrado sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda fração. Se a segunda fração é x ao quadrado sobre 100, o inverso vai ser 100 sobre x ao quadrado. Isso tudo é igual a 100 sobre p. Olha só, é um produto de frações. Quem está em cima multiplica quem está em cima, ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Sendo assim, eu multiplico x ao quadrado vezes 100, que vai dar 100 vezes x ao quadrado, e multiplico 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes x ao quadrado. Na regra de multiplicação de letra por número, sempre o número na frente da letra. Então, quem está em cima está sendo dividido por quem está embaixo. Do outro lado eu tenho 100 sobre p. Observa, elementos iguais, a divisão dá 1. Então, vou dividir x ao quadrado com x ao quadrado, resultado 1. Divido agora quem? Posso dividir 100 por 2, que vai dar 50, e isso igual a 100 sobre p. Aí eu vou multiplicar de forma cruzada, porque o meu 50 nada mais é do que 50 sobre 1. Multiplicando de forma cruzada, o que eu vou ter? Vou ter 50 vezes p igual a 1 vezes 100. O 50 que está multiplicando passa para lá dividindo. E esse percentual, o p que representa o percentual, vai ser 100 sobre 50. Logo, o percentual aqui ele é de 2%. Ou seja, aquela região que ele utilizou naquelas proporções equivale a 2% do terreno total, da área total do terreno. E aí tu tem como alternativas lá, item A, duplicar essa medida do lado do quadrado. Bem, se você duplicar a área da medida do quadrado, será que é suficiente para chegar no limite? Qual é o limite? Preste bem atenção que se 94% tem que ser preservado, quanto que resta de disponível? Restam 6% para a construção, certo? Olha, quanto ele já ocupou? 2%. Aí no item A, ele diz que se ele duplicasse a medida do lado do quadrado, o que vai acontecer se ele duplicar a medida do lado do quadrado? Olha só, o lado ele é x sobre 10, lado do quadrado. Duplicar o lado seria 2L, 2 vezes x sobre 10, certo? E isso seria x sobre 5, certo? Então, isso aqui seria o dobro do lado. Bem, o dobro do lado implicaria numa área de construção sendo quem? X sobre 5 vezes x sobre 5. Então, essa área para a construção seria x ao quadrado sobre 25. Então, o comparativo agora seria de que a área total, que é 2x ao quadrado, equivalendo a 100%, sendo equivalente a 100%, e agora eu vou ter x ao quadrado sobre 25, sendo equivalente ao, chamar aqui de P1, percentual 1. Dessa forma, eu vou fazer a proporção, já armando aqui, ó, 2x ao quadrado. Foi 2x ao quadrado que eu peguei para a total, deixa eu só confirmar aqui. Não, a área total é x ao quadrado sobre 2. A área total é x ao quadrado sobre 2, só altera aqui. X ao quadrado sobre 2 sobre x ao quadrado sobre 25, sendo igual a 100 sobre p. Então, eu vou logo multiplicar de forma cruzada aqui, para isolar o p. P seria igual a x ao quadrado sobre 25 vezes 100 dividido por x ao quadrado sobre 2. O que vai acontecer? Organizando aqui, ó, 100 já dividiu com 25 vai dar 4, então vou ficar com 4x ao quadrado. O x ao quadrado sobre 2 que está dividindo, vou multiplicar pelo inverso da fração, 2 sobre x ao quadrado, cortou. 4 vezes 2, 8. Olha, o percentual aqui, ele vai passar a ser
8%. E 8% extrapola. Logo, o item A está errado. Não é a alternativa correta. A segunda opção seria triplicar a medida do lado quadrado. Olha, se você duplicando chegou em 8%, se você triplicar, obviamente vai aumentar mais ainda. Agora, olha só, de forma bem lógica, se a área do quadrado que a gente encontrou, o quadradinho, na proporção descrita no enunciado da questão, esse percentual aqui, ó, ele deu 2%, observa o que diz o item C. Aqui tem 2%. O item C diz, se você triplicar a área do quadrado, você consegue chegar exatamente no limite determinado pela condição. A condição, o limite determinado não é de 6%? Se essa área, inicialmente, é de 2%, se você triplicar a área, você vai ter o quê? 3 vezes 2%, e isso vai te dar os 6%. Pronto. Chegou na resposta. Tá? Agora aqui, ó, ampliar essa medida do quadrado em 4%. Olha, ampliar em 4% implicaria que você iria multiplicar o lado do quadrado em 1,4 para dar ampliação de 4%. E aqui, ampliar a área do quadrado em 4% não vai dar, porque você vai aumentar 4% em cima de 2%, não vai chegar nos 6%. Então, a alternativa correta aqui da questão, item C.